Dia, estamos aqui com o professor Celso, exímio professor de geografia, querido por todos, e ele vai responder algumas perguntas que a gente elaborou com toda a honestidade possível. A primeira seria: como e por que você começou a gostar da matéria de geografia? Eu sempre gostei de conhecer o mundo, né? Então, quando os professores de geografia começavam a falar sobre o mundo em geral, né? Sobre outros países, outras culturas, eu já gostava bastante. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu peguei mais gosto ainda, né? Porque aí eu comecei a poder ensinar também para os alunos, então foi bem legal. Em geral, como que foi o curso de geografia durante o período da faculdade? Então, foi um curso excelente, eu estudei pela Unesp de Rio Claro. A gente fez muitas viagens para conhecer as regiões em loco. A gente foi para a região sul, para a região centro-oeste, para a região nordeste, várias áreas do sudeste, então a gente tinha muito trabalho de campo. Então a gente conhecia as cidades, conhecia o relevo, conhecia, vamos colocar assim, o clima, a hidrografia em loco, né? Então foi um curso bem enriquecedor. Bem completo. Bem completo. Se fosse para dar aula de alguma outra matéria que não fosse geografia, qual seria e por quê? Sociologia, que eu gosto muito da parte humana, das questões que envolvem a ideia social, o compartilhamento, a importância dos conhecimentos dos direitos, a importância de como que você tem que socializar para poder viver, né? Que é uma ciência humana também que complementa a geografia. Aliás, as duas caminham em vários momentos bem próximos. Durante o período do primeiro ano, e imagino eu até agora, uma das coisas que mais chamou a atenção dos estudantes foi a maneira que você avaliava, passava nota. Porque ao invés de focar em provas, em decoreba em geral, você sempre tentava passar algum projeto ou avaliar a capacidade de uma forma um pouco mais aprofundada. De que forma veio essa ideia e como ela se aplica? Você poderia explicar? Poderia, sim. A prova é um momento que vai expressar o seu conhecimento momentâneo. Muitas vezes o aluno só decora para responder a prova, óbvio, que eles têm as questões de vestibular e etc. Mas tem muitos alunos que eles têm outros conhecimentos, outras capacidades e outras habilidades que são mais importantes para a vida dele do que simplesmente fazer uma prova. Então, por exemplo, a comunicação, como apresentar um projeto, como você conseguir atingir um público. Então, como a maioria dos trabalhos que são feitos hoje em dia são em grupo, é importante você perceber qual a tua habilidade e o que você tem para contribuir para aquele grupo. Porque muitas vezes um aluno, ele tem, vamos colocar assim, ele se expressa muito bem, mas ele não tem uma base teórica muito boa. E aí ele se sente meio desanimado quando ele faz uma prova. Mas, na hora que ele começa a se expressar muito bem, o que ele faz? Ele começa a estudar para se expressar melhor ainda, e aí ele começa a ter mais conhecimento sobre aquela matéria. E por fim, puxando um pouco o gancho da questão sociológica e de estudo humano, o que você acha que em geral falta um pouco nas gerações mais atuais dos jovens estudantes e que conselho você poderia dar? Então, eu acho que os jovens estudantes, eles são muito melhores do que a minha geração. Eles têm muito menos preconceitos, eles são pessoas que estão mais abertas a coisas novas, mas tem um problema. O problema mais sério é, muitas vezes, o individualismo, né? Como nessa geração tem muitos filhos únicos, as pessoas, elas não conseguem se colocar muito no lugar do outro. Então ainda falta um pouco da empatia e também da resiliência para fazer as coisas no dia a dia. Mas isso é coisa de adolescente. Adolescente normalmente é procrastinador, como a gente diz, né? Mas com o tempo ele vai melhorando. Mas eu acho que essa geração, ela tem que buscar mais o coletivo. Faz sentido. Muito obrigado, professor. A entrevista foi excelente. Valeu.